Olá, tudo bem? Meu nome é Isaac, sou aluno do programa de pós-graduação no mestrado em Bioinformática da UTFPR e, juntamente com o pessoal do BPGI, realizei a disciplina de mineração de dados e vou apresentar esse seminário como um dos requisitos da disciplina. O tema é a mineração de dados e a sua representação em formato de grafos. Muito obrigado e ao seminário. Diante do grande e crescente volume de dados proporcionado pelos avanços tecnológicos, a transformação desses dados em informações úteis para a construção do conhecimento tem se mostrado um grande desafio. Em meio ao volume e à complexidade dos dados disponíveis, selecionar informações úteis de forma integrada é estratégico para tomar decisões assertivas e ágeis. Nesse contexto, o Knowledge Discovery Databases, ou KDD, se apresenta como metodologia de destaque, uma vez que a mineração de dados é uma das suas etapas. O KDD é uma metodologia que vem da ciência da computação que auxilia na descoberta do conhecimento em bases de dados. Lembrando que essas bases crescem a cada instante e esse crescimento se dá em volume e complexidade. Frente a esse desafio, a extração ou mineração de dados é a ação fundamental para a seleção de dados úteis. É importante lembrar que a mineração de dados não é um processo trivial, tá? Ela consiste na habilidade de identificar nos dados os padrões válidos, novos e potencialmente útil e compreensível para um determinado problema, assim como citado em Galvão e Marinho. Ou seja, a mineração de dados envolve critérios complexos para identificar padrões que sejam significativos, isto é, traços que representem ou correspondam às características potencialmente úteis. Dessa forma, a imagem do funil ao lado, ela representa de forma bem simplificada a ação de minerar. Suponhamos que um grande e diversificado volume de dados é colocado em um funil. Esse funil possui critérios para filtrar, selecionar esses dados. Assim, cada cor que compõe o funil representa um critério para a seleção ou exclusão de dados. Critérios esses determinados pelo pesquisador e pautados no objeto de pesquisa ou de busca. Após passar por esse funil, teremos apenas os dados que atendem aos critérios pré-definidos, ou seja, atende ao conhecimento que eu preciso obter desses dados ou a informação. Esse é um papel fundamental da mineração de dados. Para extrair o conhecimento a partir desses bancos de dados, dessas bases de dados, é fundamental definir de forma clara e precisa o problema a ser analisado, ou a característica que você quer buscar para assim delimitar no banco de dados, nas bases de dados, o que será consultado e os critérios para a seleção e exclusão também. Com um problema bem claro, essas tarefas e algoritmos que atendam às suas prerrogativas para que você consiga fazer a descrição ou a predição dessas características pré-definidas. Como verificamos nas etapas da mineração de dados, uma vez que é de suma importância que essas etapas do KDD desenvolva a acurácia ou a precisão, a amplitude, ou seja, poder ser trabalhado em mais de um local, em mais de um caso, e também ser flexível, para que você consiga trabalhar com mineração de dados em cima de casos diferentes. Verificando que o processo do KDD é um conjunto de etapas que visa ao final você obter a informação desejada ou a informação útil para a tomada de conhecimento, e verificamos que tem uma relação entre eles. Nesse sentido, também pode ser relacionado com um tipo de dado chamado grafos, que são representados por vértices e arestas, cuja essas representações são feitas para evidenciar as conexões existentes entre esses elementos. E ao lado nós vemos um exemplo histórico bem famoso, que é as pontes de Königsberg, que em 1736
Euler inventou ou, né, descreveu o início da teoria dos grafos, ao substituir cada uma das 4 faixas de terra por nós e cada ponte por um link. Com isso, Euler demonstrou que não existia rota que cruzasse cada link apenas uma vez, pois essas rodas teria que ter um número no mínimo par para que você conseguisse passar por todos os caminhos sem repeti-lo. Então, Euler, qual foi a sacada do Euler, né? Ele transformou um problema na vida real, ele modelou em formato de um grafo, com propriedades, e através dessas propriedades ele conseguiu obter uma informação. No caso que esse problema com 7 pontos era você não conseguia selecioná-lo, tá? Então isso é importantíssimo. Quando você verifica, você consegue modelar o problema em formato de grafo, que tem propriedades, e com essas propriedades você pode chegar a uma solução ou chegar a um consenso. Os grafos são utilizados quando as relações estabelecidas entre os elementos ou vértices são extremamente importantes. Um exemplo da rota da entrega de uma transportadora, né? Basta pensar que qualquer transportadora gostaria de fazer o quê? Economizar recursos para obter o maior lucro possível. É claro, com isso, fazer as entregas em um determinado setor de uma cidade seria interessante que todas essas entregas fossem determinadas por ruas, fosse feita de modo a evitar a duplicação, por exemplo, de percurso e a economia geral do combustível, do tempo. Nesse contexto, podemos criar um gráfico de rota em que cada entrega seja representada por um nó, assim os links estabelecidos entre elas seriam feitos de modo a compor, né, o menor percurso possível, gerando mais lucro para a empresa e menos trabalho para o trabalhador e com isso, né, a empresa poderia ter um maior sucesso em relação à sua competitividade. Como, como relatado no slide anterior, os grafos eles são muito utilizados quando você tem uma relação entre os vértices, onde isso é muito importante. Um caso específico é na bioinformática, onde as relações, por exemplo, de uma sequência genômica, ela faz toda a diferença. Nesse sentido, pensamos na figura ao lado, né? Pensamos que se fosse um fármaco, uma vitamina, uma proteína, a sequência 1 é composto de um determinado medicamento responsável por tratar uma classe ou uma doença chamada classe A. E a sequência 2 é também um outro remédio para fazer um tratamento também de uma classe B ou de uma outra doença. Então, isoladamente, esses dois fármacos, esses dois remédios, eles tratariam doenças específicas. Mas, porém, interagindo ele, ou a sequência 1, o fármaco 1 com o fármaco 2, ele pode causar um efeito colateral danoso para a pessoa, por exemplo. Isso relata a importância, a interação entre esses dados, o relacionamento. Isso é uma forma simplificada, claro, da importância do relacionamento. E o grafo, ele visa isso também, aonde os pontos, os nós, isoladamente não teria uma função, um olhar muito complexo, mas quando você interage entre ele, isso pode mudar totalmente. Isso é um dos motivadores de utilizar grafos para representar informações, principalmente na área biológica e de bioinformática. E ainda existem várias abordagens de mineração em grafos. Destaco a classificação, né, que é utilizada para predizer ou propagar quando há rótulo na minha classe, em todo o gráfico. A parte do agrupamento, né, quando geralmente eu não tenho um rótulo, é indicado quando o objetivo é dividir os conjuntos de dados em grupos semelhantes, internamente semelhante ao grupo e externamente diferente aos demais clusters, e também a descoberta de padrões ou subgrafos frequentes, que se divide em duas etapas, onde você pode gerar uma subestrutura frequente e a frequência da subestrutura. E também você pode utilizar, nesse sentido, alguns algoritmos, como o GSPAN e também o MSSPAN. Conforme no slide anterior foi relatado sobre os algoritmos que você pode
utilizar na mineração de dados. Vou falar alguns detalhes um pouco mais do algoritmo de GSPAN, né, baseado também em Pattern Growth. Ele foi projetado para reduzir a geração de gráficos duplicados. Então você consegue, por meio dele, gerar menos gráficos duplicados. Além disso, ele também garante a descoberta do conjunto completo de gráficos frequentes. Já o MISPAN é um algoritmo criado lá em 2009 com o objetivo de minerar gráficos direcionados e rotulados, baseado no GSPAN. Com isso, você tenta trabalhar para reduzir o volume de dados desses gráficos, o volume, a quantidade de gráficos, e também minerar os dados em cima desses dois gráficos, desses dois algoritmos. Como considerações finais, nós verificamos a mineração de dados justamente com a utilização de grafos para a representação mais clara das conexões existentes, né, entre os elementos. Isso pode proporcionar um campo novo para a análise da área, principalmente de várias áreas, mas principalmente na área de bioinformática. Isso abre um leque de boas opções para descobrir, né, os interrelacionamentos e com isso poder propor melhores soluções das que seria dificilmente encontrada se a gente analisar somente a parte individual. Então, na área de bioinformática, onde tudo está interrelacionado, isso é fundamental. Agradeço muito, né, as aulas dos professores, ao professor Priedo, que foi fundamental para que esse trabalho fosse desenvolvido com maior qualidade, tá? Muito obrigado e com certeza a parte de mineração de dados eu estou utilizando muito no desenvolvimento da minha dissertação. Muito obrigado. As referências utilizadas nesse seminário, né, principalmente a do Cook e do Holder em relação aos algoritmos de grafos, né, o MSScan e o GScan. Também destaco também a referência baseada no Congresso de Pós-Graduação em Mineração baseada em grafos, a referência 3, e a referência também 5, que um simpósio também da parte de da área de informática e educação, que foi uma referência assim, bastante interessante e gostosa de ler, que falava desde o início da mineração em grafos e aplicou ela em uma área específica, que foi no caso a área biomédica, no caso da referência 3, onde eu consegui relacionar bastante com a área de bioinformática. E na referência 5 foi uma proposta de técnica de mineração de dados para identificação de gargalos no currículo de graduação. Também foi bastante interessante pela linguagem assim menos rebuscada, mas bastante aprofundada. Então, essas foram as referências que foram utilizadas no desenvolvimento desse seminário. Muito obrigado.